É possível alguém, chegar um cara muito bom em retórica e convencer uma mulher a não ter filho? Ou uma mulher, um casal, uma mulher fazer um aborto para fazer eugenia? Dá para fazer? Dá. Como é que eles fazem? É o seguinte, se ele não consegue diretamente na sua direção, ele vai contornar. Tá? Por exemplo, vou já adiantar uma coisa aqui. Tem o maior centro de aborto do mundo, se chama Planned Parenthood. Todo mundo de esquerda apoia. Direito das mulheres, etc. Tal. O que as pessoas não sabem é que o nome original do Planned Parenthood era American Eugenics Society, ok? A Sociedade Americana para Eugenia. Tá? Dentro da Sociedade Americana para Eugenia tinha a Liga do Controle de Natalidade, que virou o Planned Parenthood. Okay? A criadora do Planned Parenthood, ela fez palestra dentro da Ku Klux Klan. Okay? E o Planned Parenthood foi colocado perto de comunidades afrodescendentes e latinas, de forma que uma pessoa afrodescendente ou latina possa ir a pé até lá fazer um aborto. Então assim, isso é eugenia? Só que eles trocaram o nome. Então, para convencer a população a praticar isso contra seus próprios filhos, ficava meio chato, sabe? O pessoal falou assim, a gente já está aqui 40 anos com a American Eugenics Society e a gente não conseguiu convencer as pessoas a matar os próprios filhos. O que a gente vai fazer? Clique! Antes existia um termo que se chamava eugenia, depois veio controle de natalidade, depois veio planejamento reprodutivo e por último planejamento familiar. Tudo isso aqui é propaganda, ok? A evolução de nomenclatura para tornar o inaceitável em algo aceitável. Eu virar para você e falar o seguinte, você concorda com eugenia? Você fala, ok, ou não? Aí eu falo assim, você concorda com controle de natalidade? Alguns casos, né? Se o país estiver muito cheio, que nem na China, você fala. Aí eu viro para você e falo o seguinte, se você concorda com planejamento reprodutivo, você já começa, planejamento reprodutivo, mas espera um pouquinho, quem vai planejar a minha reprodução? Não sou eu? E agora eu venho com um assunto, planejamento familiar. Isso é bom, você tem que ter noção do que você está fazendo, as pessoas dizem. Pois bem, o aborto é uma ferramenta de eugenia, ok? Retirar um grupo de pessoas. Muitos conhecem aí o legado, vamos dizer assim, meio que problemático da Margaret Sanger, né? Fundadora do Planned Parenthood, né? Que uma vez fez uma apresentação na Ku Klux Klan. Em outras palavras, tá? A Margaret Sanger disse o seguinte, olha só, o controle do nascimento significa liberar, tá? E cultivar o melhor da nossa raça, coisa racial, tá? E ao mesmo tempo, eliminar gradualmente, suprimir gradualmente e eliminar, extirpar o quê? As ervas daninhas humanas. Interessante isso, hein? Interessante. Vamos continuar aqui. Isso foi publicado no New York Times no 8 de abril de 1923. Understand present-day Planned Parenthood, we should understand Margaret Sanger, Planned Parenthood's founder and hero. Margaret Sanger is a big proponent of negative eugenics, which was the viewpoint that you should weed out unfit people from the bloodline. So that would be encouraging people not to procreate if they were unfit, feeble-minded, had any kind of mental illness, and that also included forced sterilization. Words like unfit and feeble-minded were used to describe not only the poor and mentally ill, but also to describe African Americans. Margaret Sanger stated that birth control is nothing more or less than the facilitation of the process of weeding out the unfit, of preventing the birth of defectives or of those who will become defectives. In 1921, Margaret Sanger founded the American Birth Control League. Its primary mission was to prevent uncontrolled procreation and establish a world program of birth control. She states, knowledge of birth control is essentially moral. Its general, though prudent practice, must lead to a higher individuality and ultimately to a cleaner race. Margaret Sanger stated that the most merciful thing that the large family does to one of its infant members is to kill it. In 1939, Sanger wrote a letter to her eugenics colleague, Dr. Clarence Gamble, a member of the Birth Control Federation of America, in regards to setting up
the Negro Project, a birth control clinic for African Americans. She was speaking about serving what she called the Negro population, and in concluding this portion of the letter, she stated that we do not want word to go out that we want to exterminate the Negro population, and the minister is the man who can straighten out that idea if it ever occurs to any of their more rebellious members. Sanger believed that having an African-American minister on staff would ease the suspicion. African-American populations were considered some of these unfit members that should be weeded out. So in this letter, she discusses having African-Americans serve other African-Americans so they wouldn't be aware that they were seeking to terminate them, to exterminate them by the use of birth control and negative eugenics. Sanger was quite fond of Dr. Ernst Ruden's work, director for the Society for Racial Hygiene. He would later go on to write Nazi Germany's sterilization laws. In 1933, she published his article, Eugenic Sterilization, an Urgent Need, which promoted programs to eliminate the unfit in order to create a super race. In the late 1930s and 40s, knowledge of Nazi atrocities made words like eugenics and population control unpopular in America. So in 1942, to distance itself in name, Margaret Sanger's American Birth Control League became Planned Parenthood. They weren't just being established in the U.S., it was global. A grim fact in American history was the forced sterilization of women in Puerto Rico. In 1936, sterilization programs spearheaded by the International Planned Parenthood Federation, with funding from the U.S. government, sterilized 1/3 of Puerto Rican women by 1968, making it the highest proportion of childbearing-aged persons sterilized in the world. We've been very good at getting heart, lung, liver, because we know that, so I'm not going to crush that part. Recent videos released by the Center for Medical Progress reveal Planned Parenthood's inhumane treatment of unborn children and its executives negotiating the sale of baby hearts, lungs, and livers. Another boy, another boy, boy. How did we get to this point? Ok, olha só. 79% de todas as clínicas de aborto do Planned Parenthood estão localizadas à distância para você ir andando de comunidades hispânicas e afrodescendentes, hispânicas latinas. Ou seja, tem até um mapa aqui para o pessoal conseguir ir andando. O bairro de branco não precisa, eles não colocam, ok? Porque eles trabalham na mente das pessoas mais simples, tá bom? Continuando aqui, olha só. O capitalismo, né, esses capitalistas loucos aí, ricos, bilionários, que dizem que querem o bem do povo, diz que o problema das pessoas é que elas têm muito filho, aí ela fica pobre. Só que eles esquecem de contar que eles sugam da nossa economia 50% de todo o PIB para juros deles. Quem faz a sociedade pobre são esses banqueiros bilionários, tá? Que ganham dinheiro com juros dia após dia, ou é o filho que nasceu numa família pobre? Você tem que pensar. Então é eugenia. Da onde nasceu esse termo eugenia? Como é que foi cunhado? Ah, adivinha, foi lá na família do Charles Darwin, é claro, né, meu? Sobrinho do cara, o Sir Francis Galton. O cara até Sir, meu, olha só, da nobreza. Olha, que coisa, né? Quem ganha mais título no mundo? Quem vira Sir, vira não sei o quê? São os eugenistas, né? Que tem, ó, pezinho lá no satanismo, ok? Mas tudo bem. Então tá aqui o Sir Francis Galton. Aí um monte de gente fala assim, Afonso, a gente aprendeu na escola que o homem veio do macaco. Tipo assim, eu não sei da sua família, mas a minha não veio. Mas... Isso aqui, os caras são loucos. E isso é retórica. O cara conseguir convencer um ser humano que o ancestral dele era um macaco, ou um descendente, um similar ao macaco, ou era uma bactéria que evoluiu, etc. Tal. Sério, o cara precisa de uma super retórica. Então a ciência moderna, hoje, ciência moderna, ok? É baseada no Charles Darwin, ok? Também é baseado no Charles Darwin. E o Charles Darwin tem um sobrinhozinho dele lá, que é um Sir, uma pessoa também muito bem vista na ciência moderna, chamado Francis Galton, que era o quê? O cara que propôs eliminar determinados grupos da face da Terra. E o pessoal de esquerda, né, que fala assim, não, a gente é por bem do povo, etc, tal, mal percebem que, tipo assim, eles são favoráveis à eugenia contra eles mesmos. Tipo assim, um brilhantismo, né? Vamos continuar aqui. O Galton, né, sobrinho do Charles Darwin,
Ele dizia o seguinte, que a ciência poderia ajudar a espécie humana a evoluir, selecionando quem deve reproduzir ou não. Julian Huxley, ele popularizou, resolveu fazer a popularização do controle de natalidade, tá? E ele disse o seguinte, como? Primeira coisa, tinha que incentivar a relação do mesmo sexo, ok? Porque 2 homens ou 2 mulheres não vão conseguir ter filhos, né, de uma forma fácil, né? Pois bem, aí depois também reformar as leis de aborto, que está sendo feito no mundo inteiro, que é o quê? É permitir as pessoas extraírem o que eles chamam de uide humana da própria barriga da pessoa. E ele descreveu esse processo como modernização da eugenia. Pelo menos o cara era sincero. Pelo menos ele é sincero. Aborto é eugenia, ok? É feito para pobre, não é feito para rico. It's just really hard for me to even ask you this question because I'm almost in disbelief. If a baby is born on a table as a result of a botched abortion, what would Planned Parenthood want to have happen to that child that's struggling for life? You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Well, you know, we believe that any decision that's made should be left up to the woman, her family, and the physician. Okay, Chair Davis, and then we'll come back to you, Rep. Oliva. Thank you, Mr. Chairman. And I believe you were in the committee room whenever I asked Representative Pigman the question about what happens in a situation where a baby is alive, breathing on a table, moving. What do your physicians do at that point? You're recognized. I do not have that information. I am not a physician. I'm not an abortion provider. So I do not have that information. Go ahead, sir. I understand that you're not a physician, but you do represent Yes. Physicians who do perform this activity. And can you tell me what happens when a baby is alive on the table at that point? What do they do with the baby that is struggling to live? You're recognized. I don't know, and as it's been referenced earlier, we don't know even how prevalent this situation is. I don't know how else I can get an answer, Mr. Chairman. All right, well, we'll go to Representative Oliva for his question. Thank you, Mr. Chairman. Along the same lines, you stated that that a baby born on a table as a result of a botched abortion, that decision should be left to the doctor and the family. Is that what you're saying? It should. Thank you, Mr. Chairman. That decision should be between the patient and the healthcare provider. Go ahead, sir. Thank you, Mr. Chairman. I think that at that point, the patient would be the child struggling on a table. Wouldn't you agree? You're recognized. That's a very good question. I really don't know how to answer that. I think, I'd be glad to have some more, conversations with you about this. Thank you, Mr. Chairman.